Tá? Amém, irmãos, irmãs. Graça e paz. Adorar o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez nessa noite. Queremos bendizer, Senhor, te adorar. Queremos te pedir, Pai, que nessa noite Tu tenhas mais uma vez a liberdade, Senhor, de estar no nosso meio, de falar aos nossos corações. Que, Senhor, Tu venha abençoar as nossas vidas, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, Senhor. Olha para dentro de nós, Senhor, e vê se ainda existe algum caminho mau. E retira, Senhor, de nós tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito, Senhor. Tenha liberdade de fazer o que Tu quiseres, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Nós te adoramos e te bendizemos nessa noite, Pai. E oramos em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada.
és bom, Pai. Glória a Deus. Quem está esperando um milagre aí? Todos nós estamos esperando um milagre, né? Quanta gente está esperando um milagre? O milagre está em Jesus. Tem um milagre me esperando, respostas de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a tua graça me alcançou. As dores eu deixo no altar, levo a paz comigo, levo a certeza no meu peito de tudo que Ele fez por mim. Eu tenho um Deus que é sobre tudo e tem todo o poder. Eu tenho um Deus, Ele é imenso e nele eu posso crer. O impossível acontecer, ver os montes se moverem numa só palavra. Posso caminhar sobre as águas e mandar a tempestade parar. É possível se eu apenas crer. Tem um milagre, tem um milagre. Tem um milagre me esperando, respostas de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a tua graça me alcançou. As dores eu deixo no altar e levo a paz comigo,
escura. O vento sopra forte, mas continuarei. Vou acreditar que tudo vai mudar. Eu ando pela fé, não vou desistir. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Não existem limites, não existem barreiras pra quem crê. Pra quem crê. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Não existem limites, não existem barreiras pra quem crê. No agir de É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Não existem limites, não existem barreiras para quem crê. Para quem crê. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Não existem limites, não existem barreiras para quem crê. No agir de Deus. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Santo és tu, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos fazer o nosso período de ofertas ao Senhor. E acho que o texto mais clássico, né? Falando sobre oferta, pelo menos para mim, é aquele texto da viuvinha, da senhorinha, que só tinha uma moeda para entregar ao Senhor. E ela estava num culto como esse, e as pessoas começaram a entregar, e Jesus estava sentado aonde? Jesus estava sentado? Pode dizer? Hã? Mas aonde no templo? Estava sentado ao lado do gasofilácio. Pode ver lá, pode ler. Jesus estava sentado ao lado do gasofilácio. Você acha que é coincidência? Jesus está sentado ao lado do gasofilácio? Você quer saber quem é uma pessoa? Ela é. Mexe no bolso dela. Você vai saber quem ela é. Não é assim? Jesus estava olhando, não é o dinheiro que a pessoa ia colocar. Jesus estava olhando o coração. A Bíblia fala assim: que Ele abençoa quem dá com alegria. Então muitos ali estavam dando uma obrigação. Outros estavam mostrando uma oferta gorda para mostrar que eram melhores que os outros. Mas essa viuvinha foi entregar a única coisa que ela tinha naquele momento: uma moeda. Certamente, se fosse um gasofilácio igual esse aí, na hora que ela jogasse a moeda, ia fazer assim: poc! Ela não estava com vergonha disso. Ela queria
agradar ao Pai. E Jesus, vendo o que está se passando no coração dela, Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem vocês acham que deu maior quantia no reino dos céus? Aquele que deu muito dinheiro, ou essa viuvinha que só deu uma moeda? Os discípulos, já conhecendo Jesus, responderam corretamente: foi a viuvinha, foi a senhorinha. Por quê? Porque ela deu aquilo que ela tinha, a única coisa que ela tinha. Ela não pegou a sobra para entregar para Jesus, ela não entregou só o dízimo para entregar para Jesus, ela entregou tudo. Aonde está o seu sustento, meu irmão, minha irmã? Eu já estava vindo do carro conversando com minhas filhas. Minhas filhas estão estudando no liceu por obra e graça do Senhor. E ela falei com ela assim: sabe, tá vendo como é que Deus é bom? O colégio de vocês está tendo aula, os outros não estão tendo aula. De vocês está tendo aula. Por isso vocês vão terminar o ano online, claro. Vocês vão terminar o ano na época certa, no dia certo. Não vão precisar ficar no que vem fazendo aula. Deus é bom. Se a gente entregar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas preocupações, Ele vai cuidar de tudo. Tudo, nos mínimos detalhes Deus cuida. Você precisa deixar o Senhor tomar lugar na sua vida. O louvor que a gente vai cantar agora começa dizendo isso: vem e toma o teu lugar, Senhor. Enquanto nós vamos cantar aqui, eu queria que você, antes de cantar, que você, se você for ofertar, você pegasse a sua oferta, levantasse ao Senhor, nós vamos orar. Se você tiver fé de verdade, saiba que a tua oferta Deus vai abençoar. Ele vai abrir muito mais. Ele vai te abençoar 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Senhor, nós chegamos diante da tua presença e aqui está o teu povo que vem ofertar na tua casa, Senhor, com a fé em Ti, Senhor, que Tu, Senhor, está observando a atitude de cada um. Eu quero te pedir, Senhor, e eu sei que Tu tem feito isso, de analisar o coração dessa pessoa, Senhor, conforme aquilo que se passa no seu coração, Tu possa abençoá-los, Senhor, a 30, 60 ou a 100 por um, conforme for a Tua vontade, Pai. Derrama da Tua graça sobre nós, Senhor, abençoa a Tua igreja. Que não falte nada, Senhor, nem nos pequenos detalhes. Que eles sejam supridos, Senhor, em tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Nós o abençoamos agora, a oferta de cada um, e nós oramos, crendo, Senhor, na vitória que é nas Tuas mãos, Senhor. E te pedimos, Senhor, vem e toma o Teu lugar, Senhor, em nome de Jesus. Vem e toma o Teu lugar, Senhor, já pode fazê-lo. Em nome de Jesus. Vem, Asas, dá-me Tuas asas pra Te alcançar. Cante, igreja. dos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima
habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia! Santo, santo és tu, Senhor. Amém? Amém ou não amém? Vamos abrir a palavra, irmãos? Já sabe até onde a gente vai pregar, não sabe? Aonde? Onde nós estamos pregando, irmãos? Ô Yara, tem que ficar de olho ali, tá? Mateus capítulo 5. Só que hoje nós vamos pregar
uma quantidade maior de versículos, nós vamos tentar falar todos eles, mas não sei se vai dar. 17 em diante. Nós vamos tentar ir até o final do capítulo. Porque ele fala sobre coisas que estão ligadas ao versículo 17, né? Então a gente vai tentar falar sobre tudo, mas é muito assunto, não sei se vai dar tempo. Vamos lá. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer suicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal, e quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, olha que tremendo isso, irmãos, acabamos de ofertar, né? Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o leva a pecar, corte-a e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digo: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você.
Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeitos é o seu Pai Celestial. Olha a ordem dele: seja perfeito, como perfeito é o seu Pai Celestial. Amém? Senhor, nós te adoramos e te bendizemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por ela, porque tu tens nos entregado, Senhor, aquilo que há de melhor, Senhor, no teu reino, que é a tua palavra, o teu Filho Jesus. E eu te louvo, Senhor, porque hoje, Senhor, nós temos a liberdade de ouvir a tua palavra, nós temos a liberdade de falar de ti, Senhor, nós temos a liberdade de sentir a tua presença, coisa que muitos nesse mundo já não têm mais. Nós te louvamos por isso, Pai, que te pedimos que a tua palavra venha sobre nós como um bálsamo de Gileade, mas que ela também venha, Senhor, nos ensinar como devemos agir em toda e qualquer circunstância, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, do 17 até o versículo 48, parece que está acontecendo um choque de realidade para aqueles que servem a Jesus, né? Os discípulos até então conheciam Jesus pela sua bondade, pelo seu amor, e ele continua sendo bom, continua sendo amoroso, ele não deixou de ser bom, não deixou de ser amoroso, mas agora Jesus começa a mostrar qual é a verdadeira realidade do reino dos céus. Jesus começa a mostrar como que o reino dos céus ele age e como nós podemos ser atingidos pelo agir do reino dos céus nessa vida. Jesus está mostrando para os seus discípulos uma face que talvez eles não conheciam, e muitos ali estavam junto com os seus discípulos e também não conheciam esse lado de Jesus, né? Eu estava vendo uma pregação de um pastor chamado Paul Washer. Ele falava sobre mais ou menos isso. Ele estava dizendo assim: não é possível você conhecer uma moeda olhando só para um lado dela. Você precisa olhar os dois lados da moeda, né? Como que ele estivesse dizendo assim: você não pode conhecer Jesus somente pelo aquilo que você acha que ele é. Você tem que conhecer Jesus pelo que ele é no todo, né? Muitos conhecem a frase que diz assim, na verdade, uns dizem Jesus é bom e outros dizem assim, Deus é bom, né? Mas eles não sabem que Jesus e Deus são os mesmos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. E eles estão assentados sobre um trono, e a base desse trono é justiça e juízo. Eles são bons, eles são uma bênção, né? Misericordiosos, a palavra de Deus diz que ele é, mas a Bíblia também me garante que Deus é justiça e juízo, né? Então nós vamos entender mais ou menos o que o Senhor está falando conosco aqui. Quando alguém diz para você assim, Jesus é amor, e você pergunta para ela assim, por que você acha que Jesus é amor ou que Deus é amor? Ah, porque ele veio ao mundo para, né? Veio ao mundo para dar a salvação para cada um de nós, né? O versículo diz isso. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Só que se você perguntar algum outro versículo que mostra os atributos de Deus, ele não sabe te dizer. Então, a principal lição que a gente tem que ter aqui não é que Jesus é bom ou que Deus é bom. Apesar de que o ato que Deus teve de enviar Jesus na cruz mostra literalmente a bondade dele, né?
porque Ele olhou para cada um de nós e viu que nós não tínhamos condição alguma de pagar a dívida que estava ali. Então Ele enviou alguém que seria imaculado, que não seria manchado com pecado, que não se tornaria sujo, para que Ele pudesse levar sobre Ele todo o pecado da humanidade. Não só daquele tempo onde Jesus estava, mas de todo o tempo, antes de Jesus e depois de Jesus. Então, o nosso pecado já foi levado na cruz por Jesus, já foi, né? Isaías, quando ele fala sobre Jesus, ele diz que ele levou já está no passado. E quando Isaías escreve essa passagem, Jesus nem existia. Pela revelação do Espírito Santo de Deus, Isaías escreve: e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então o que é iniquidade? É o nosso pecado. Jesus já levou, Jesus já pagou uma dívida que nós não tínhamos como pagar. A grande questão não é o pagamento da dívida agora mais, porque Jesus já fez isso. A grande questão é se eu realmente vou aceitar que Jesus pague a minha dívida. Olha que terrível isso. Mas como pastor? Tem gente que não aceita isso? Tem gente que não aceita isso. Tem gente que não aceita que Jesus pague a sua dívida. Já foi numa pizzaria com alguém, né? Eu já fui com o Fernando já pagou para mim a pizza, mas eu queria pagar. Aí falou: não, deixa que eu pago. Ué, quer pagar? Eu aceitei. Mas tem gente que não aceita. Tem gente que é orgulhoso, que é soberbo, dizendo: não, minha parte eu pago. Não é assim? Então tem gente que olha para aquilo que Jesus fez e não aceita aquilo que Jesus fez. Isso é um ato de soberba, de orgulho, e Deus não suporta. O que a palavra de Deus diz? Deus não suporta o soberbo. O que é não suportar o soberbo? É manter longe. Deus não suporta isso. Tem gente pelo menos eu conheço pessoas assim, não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas assim, que não acreditam em Cristo, que acham que a história de Jesus é uma enganação, e que ainda fala que você é louco de acreditar numa história dessa. Louco vai ser ele na hora que ele vê que tudo aquilo que está escrito aqui vai se concretizar e Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Você imagina um negócio desse? Como é que vai ser o dia para essa pessoa que não acredita que Deus é verdadeiro? Então, a primeira lição que eu tenho que ver aqui nessa situação é como que Jesus reagiu diante da ordem do Pai. Jesus não agiu com amor ali, porque ele não precisava estar aqui, irmãos. Entende? Jesus era Deus. Ele não precisava se fazer homem para poder vir aqui, sofrer, levar. Não, ele não precisava disso. Mas ele agiu em submissão à autoridade do seu Pai. Então eu vejo que a principal atitude aqui de Jesus não foi o amor em primeiro lugar, foi a submissão ao Pai. Você imagina a cena, Deus conversando com Jesus, dizendo assim: Jesus, não tem ninguém na face da terra que possa pagar aquela dívida daquela gente lá embaixo. Só existe uma pessoa que pode fazer isso por eles, e é você. E eu vou te enviar lá embaixo para ser o texto bíblico, literalmente ele diz assim, que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Você imagina, eu sempre faço essa alusão, você imagina um moedor de carne, você pega um pouquinho de carne e joga no moedor, e você vê aquela carne saindo toda estilhaçada, estraçalhada do outro lado. Foi assim que Deus contou para ele: você vai ser moído pelas iniquidades dessas pessoas. Esse foi o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Sendo que Deus não pode lidar com nada que é pecaminoso. Por isso Deus não podia lidar com cada um de nós antes de Jesus. Porque quando entra o pecado, nós nos tornamos agora pessoas que não podem lidar com o próprio Pai. Mas Deus nos amou, e então Ele enviou Jesus, e Jesus em submissão agora se entrega na cruz, e Jesus então agora se torna como se fosse a lente de um óculos para Deus.
Deus agora pode olhar para mim e para você através da lente chamada Jesus, e Ele então consegue enxergar em mim e você aquele filho que Ele conheceu lá atrás, no jardim do Éden. Tremendo isso. Porque antes nós não poderíamos entrar na presença de Deus mais. Porque nós escolhemos pecar, entende? Nós escolhemos ouvir a voz da cobra. Nós escolhemos comer do fruto proibido. Aí você pode dizer assim, mas houve a influência de Satanás através daquela cobra, que ele foi lá e jogou uma... Mas quem pecou? Foi Satanás? Quem pecou? Foi a cobra? Não, quem pecou fomos nós. E quando eu digo nós, estou falando de Adão e Eva, mas estou falando de toda a humanidade, porque através daquela atitude de Adão e Eva, nós sofremos. Estamos sofrendo até hoje. Mas eu e você ainda temos, e aqueles que aceitam a Jesus, ainda temos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus novamente. Você entende, irmão? E quando Jesus começa aqui o seu texto, né? Ele diz assim, olha, não pense você que eu vim aqui para abolir a lei. E muitos o que dizem hoje, irmãos? Que a lei não existe mais, não é isso? Aonde está isso na Bíblia? Então a gente tem que entender, é engraçado que eu sábado, quando eu estava meditando essa palavra e fui deitar, né? E quando eu fui deitar, é engraçado que Deus, Ele escolhe umas coisas loucas, né? Por que Ele não falou isso comigo quando eu estava meditando, né? Estava lá na sala, escrevendo, né? Podia ter falado, mas Ele esperou deitar, começar a dormir para falar, fala isso. E Ele veio e falou para mim assim, sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas interpretam a minha lei de acordo com a sua própria vontade. Esse é que é o grande problema. As pessoas não interpretam a palavra de Deus como ela realmente é. E aí, sabe o que acontece? Cria-se seitas, cria-se religiões, e a pessoa vai vivendo na religiosidade, a pessoa vai vivendo no meio que parece uma bola de neve. A pessoa, depois que entra na religiosidade, para sair daquilo, irmãos, é um sacrifício, porque parece uma bola de neve, vai crescendo, e você vai criando, parece que uma casca, que você ali dentro sabe que está errado, mas você não consegue mais sair daquilo. E Jesus está falando exatamente isso, porque talvez, isso aqui já é uma conjectura minha, talvez algumas pessoas, quando ouviram falar de Jesus e que Jesus era filho de Deus, pensaram assim, agora aboliu a lei, já naquela época. Mas Jesus estava dizendo assim, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nós não seríamos capazes de cumprir a lei que estava ali determinada. Você sabe quantos itens tinha na lei de Moisés? Sabe quantos? Sabe, André? 611 itens, só na lei de Moisés. E aí os israelitas, os judeus, somaram mais 2 leis. Então foi para 613, mas de Moisés são 611. De Deus tinha 2, de Jesus. Quais eram as 2 de Jesus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que nisso se resumiria toda a lei. Por quê? Se você amar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai ter o temor suficiente de já naturalmente não transgredir nenhuma lei. Se eu amo alguma coisa, eu jamais vou agir contra aquilo, certo? Se você ama uma coisa, você não vai agir contra, mas você vai fazer tudo a favor, e você vai então conhecer a Deus, conhecer a lei de Deus, e a lei de Deus estava descrita na sua palavra, como está descrito na sua palavra para nós hoje. E ele completou, Jesus diz assim, então, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Ele sabe que para nós, amar ao nosso próximo talvez seja mais difícil. Amar a Deus talvez seja até mais fácil, apesar de nós não enxergarmos a Deus, mas nós nos sentimos, talvez seja mais fácil para nós amar a Deus. Mas amar ao nosso próximo
talvez seja muito difícil. Por isso Jesus fez questão de deixar escrito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus estava dizendo com relação à lei de Moisés, por quê? Porque ele sabia que ninguém era capaz de cumprir as 611 itens da lei de Moisés, porque se você deixasse de cumprir um somente, se você cumprisse 610 itens, mas não cumprisse um, você era reprovado em todos. É pior do que vestibular lá da UNB de Brasília. Já fez a prova da UNB? A prova da UNB é assim: você tem 5 questões e você vai ter que dizer certo ou errado. Se você acertar uma, beleza, ganhou um ponto. Se você disser que uma questão é errada, mas ela for certa, você anula a anterior. Como é que você consegue pontuar um negócio desse? Tu tem que ser muito bom, né? A mesma coisa era a lei de Moisés. Se você deixasse de cumprir uma sequer, você estava condenado. Então Jesus olhou para aquilo e falou assim: não tem como cumprir, mas eu posso cumprir, porque eu sou perfeito. Então Jesus, ele veio para cumprir aquilo que nós não podíamos cumprir. Mas Jesus, ele continua dizendo o seguinte: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele diz assim algo que é tremendo: portanto, quem desobedecer até o menor mandamento, e ainda diz assim, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Você quer ser considerado grande no reino dos céus? Você precisa cumprir a lei de Deus. Você precisa cumprir a lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que quer dizer isso? Você não pode ter espaço nenhum no seu coração que não seja de Deus. Quanta gente está deixando de cumprir? Quantas vezes a gente deixou de cumprir a lei do Senhor porque deixou entrar no coração coisas que não são do Senhor, irmãos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Está falando da sua razão. Você tem que entender que a sua razão pertence a Deus. A sua razão não pertence a você, mas pertence a Deus, porque está falando do seu intelecto. Está falando daquilo que você pensa das coisas. Até o que você pensa das coisas precisa passar pelo crivo de Deus. Até aquilo que você pensa em fazer, aquilo que você pensa de alguém, aquilo que você pensa do seu estabelecimento comercial, aquilo que você pensa da sua igreja, coloque debaixo do crivo da palavra de Deus. Você vai estar sendo obediente. Senhor, se esse pensamento que eu tive aqui não condiz com a tua palavra, então retire isso de mim, Senhor. Você está sendo obediente ao Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Sabe o que fala da alma? Fala dos nossos sentimentos. O que a palavra de Deus diz? Dai-me, filho meu, o teu coração. O que é o coração? A Bíblia fala duas coisas sobre o coração: que o coração do homem é enganoso. Enganoso. E também ela diz que é do coração do homem que procedem as saídas da vida. Então Deus está dizendo assim: dá-me o teu coração, meu filho, minha filha, porque eu vou conseguir controlar então as suas emoções, eu vou conseguir controlar aquilo que você está sentindo, a angústia que às vezes nós temos, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Entrega. Mas tem gente, principalmente nessa pandemia, que parece que gosta de ficar angustiado, que gosta de ficar em depressão. Deus está dizendo para você: entrega isso para mim, para que eu possa controlar aquilo que se passa no seu coração. Irmãos, é uma arma que o Senhor está nos dando, dizendo assim: olha, se você tiver o entendimento de entregar tudo para mim, não vai sobrar nada para o diabo. Não vai sobrar nada para o teu inimigo. Ele não vai tomar isso de você. Você entende? Ele não vai ter o poder de transformar a sua vida em algo ruim. Mas Deus vai poder transformar a sua vida em algo celestial.
É diferente, irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus sabe que se eu e você tivermos o primeiro mandamento colocado em prática nas nossas vidas, quando chegar nesse segundo mandamento, vai ser fácil, porque você está sendo agora controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus, ama o seu próximo. Quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus, ama até mesmo o seu inimigo. Nós vamos ver aqui isso, falando aqui nessa palavra. Jesus, ele começa a falar grandes coisas e muitas vezes, irmãos, esses discursos que Jesus está dando aqui agora começam a assustar as pessoas. As pessoas falam assim: quem é esse Jesus, meu Deus? Que antes era bonzinho e agora parece não ser mais. Que antes era só amor e agora ele está me mostrando que ele também é justiça e juízo. E eu vou te provar na Bíblia, irmãos, que Deus pode se irar e Deus pode odiar aquele que é pecador. Não tem um ditado aí que diz aí que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Não tem isso? Isso é a maior mentira que inventaram. Eu vou te mostrar na Bíblia que é mentira. Vamos lá? Salmos, capítulo 7, versículo 11. Primeiro eu vou te mostrar na Bíblia que Deus pode se irar, sim. Deus se ira. Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Olha só. Deus é juiz justo. E eu quero que vocês leiam agora. Leia essa frase aí para mim. Um Deus o quê? Um Deus que se ira todos os dias. Então Deus não só se ira, como Ele se ira todos os dias. Todos os dias. Com o que Deus se ira? Sabe com o que Deus se ira? Com o nosso pecado. Com a nossa falta de gratidão. Vamos lá ver agora o que eu falei aí. Que Deus odeia o pecador. Salmos capítulo 5, versículo 5. Bote lá, Fernando, por favor. Salmos capítulo 5, versículo 5. Então eu estou te mostrando na Bíblia, irmãos, que aquilo que te disseram, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é mentira. Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. Vamos ler. Os loucos não pararão à tua vista. E aqui, leia para mim aqui, que está escrito aqui. Odeias a todos os que praticam a maldade. Quem é que pratica a maldade? Está vendo como é que a gente às vezes vive numa mentira e não sabe? Às vezes a gente está andando no mundo evangélico, então, que eu já ouvi dessa frase, é um negócio absurdo. Eu falava isso, mas falava sem saber, sem ter o conhecimento desse versículo aqui. Então, quando a gente acha que conhece uma coisa, mas não está comprovado na palavra, irmão, é melhor nem falar, é melhor nem dizer, porque Deus é justo. A Bíblia começa dizendo que Ele é justo. Olha lá no versículo, Salmo 7, versículo 11, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmo 5:5, os loucos não pararão à tua vista, Ele odeia a todos os que praticam a maldade. Odeia. Por que Ele odeia, irmão? A todos que praticam a maldade, porque Ele já nos deu a oportunidade de não praticar mais. Ele enviou Jesus para nos dar a vida eterna, e muitos ainda continuam praticando a maldade. Por isso Deus odeia a todos que praticam a maldade, porque todos hoje têm a oportunidade de não praticar mais. Então Jesus está dizendo para você, olha, se você continua praticando a maldade, é porque você quer que Deus te odeie.
Se você sabe que você não pode mais pecar, se você não sabe que não pode mais transgredir a lei de Deus, se você sabe que Deus te ama a tal ponto de enviar Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, por que você continua praticando? Sabe, irmãos, essa palavra, quando eu fui ler ontem, o Senhor veio sobre mim e me disse exatamente isso. Meu filho, porque muitos ainda vivem na religiosidade, e por viverem na religiosidade, não conhecem em profundidade a palavra de Deus. Porque se realmente conhecessem, se arrependeriam todos os dias. Todos os dias. Eu não estou dizendo aqui que você não vai mais pecar, que você é puro, que você não sei nem se existe essa palavra, impecável. Não, impecável é outra coisa. Feito de pó de anjo, que nunca mais você vai pecar. Mentira. Você vai pecar até por pensamento. Você quer ver uma estatística? Outro dia eu falei isso aqui, as pessoas pararam para pensar. Foi feito um estudo, irmãos, que durante um dia passam na mente de cada um de nós 10.000 pensamentos. 10.000 pensamentos. Sabe lá o que é isso? É coisa pra caramba. Eu sei que na minha mente deve estar passando até mais, mas vamos botar 10.000 na média. E aí vamos ser bonzinho, né? Eu brinquei aqui com a igreja. Vamos ser bonzinho e colocar que desses 10.000, só 3 são maus, né? É santo. 10.000, só 3 são maus. Aí você pega, multiplica 3 pensamentos maus por 30 dias. 90 pensamentos. Você multiplica 90 por 12, 1.200 e alguma coisa. Agora você multiplica 1.200 e alguma coisa pela sua idade. Quantos pecados que você já cometeu? Eu tenho 47 vezes 1.250. Meu irmão, é pecado pra caramba, hein? É pecado que não acaba mais, hein? Quanto pecado que eu tenho que me arrepender? Isso botando só 3, né? Então, você não vai deixar de pecar. Você peca até por pensamento. Você pode estar pecando aí agora. E eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece seu pensamento. Por isso que o Senhor está dizendo, você tem que entender que agora você tem a bênção de receber a graça de Deus sobre a sua vida. Jesus veio para trazer a graça, mas Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para cumpri-la, porque nós não podíamos cumprir uma lei dessa. Mas Ele deixou 2 leis, olha só, Ele tirou 611, não é que Ele tirou, né? Ele está dizendo para você, vamos trocar? 611 por 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Ele começa a trazer, olha só, Ele começa a trocar uma coisa que é física, e Ele eleva o nível. Ele começa a mostrar para os homens que a lei que eles tinham era falha, mas Ele está dizendo assim, se você que realmente quiser entrar no reino dos céus, você vai ter que seguir aquilo que eu estou te dizendo. E aí então Ele começa a conversar com aqueles que estão ali. Ele começa a ensinar ponto por ponto. Ele começa a ensinar sobre a ira, Ele começa a ensinar sobre o adultério, Ele começa a ensinar sobre o divórcio, Ele começa a ensinar sobre juramentos e votos, Ele ensina sobre vingança, Ele ensina sobre amar os seus inimigos. Jesus vai ensinando ponto por ponto, para nós não falarmos assim, Jesus não me ensinou isso, Jesus nunca me disse isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, você vai ouvir hoje então, se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje. Que Jesus está falando isso para nós, irmãos. E eu acho tremendo Mateus capítulo 5, 6 e 7, porque é praticamente o resumo da palavra de Deus. Ele vai te mostrar exatamente por que se hoje Jesus voltar, muitos não vão subir. Porque se eu não estiver cumprindo isso aqui, como que eu vou querer entrar no reino dos céus? Aí Jesus, no versículo 20, ele diz assim, olha o que ele diz, porque muitos estavam olhando para a lei, né, dos escribas, dos fariseus, daqueles homens, né, que eram os sacerdotes da época, que se diziam maiorais, né, os bons,
E Jesus dá uma dessa, ele diz assim: eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: você nunca vai ter condição de cumprir isso com a tua justiça. A tua justiça é incompetente para poder fazer o que tem que ser feito. Então você precisa entender que você precisa andar na minha justiça, na minha graça, debaixo da minha graça. Jesus está dizendo. Essa é a interpretação disso aqui. Porque se for pela sua justiça, você então vai ter que fazer muito mais do que os mestres da lei e os fariseus. Muito mais, se você quiser entrar no reino dos céus. Se você está achando que... Porque muitos começaram assim: não, mas eu sou de Jesus. Eu estou andando com o mestre, né? Eu estou andando com o cara. Eu não ando mais com esses mestres aí, com esses fariseus aí, não. Como quem diz assim: isso aí não vale nada, isso é escória, né? Aí Jesus manda uma dessas e diz assim: tá, é? Então se você está achando que você é melhor do que eles, você vai ter que fazer muito mais do que a justiça deles. Jesus está dizendo assim: para que você entre no meu reino, você tem que depender de mim. Não é de uma lei feita por homem. Você tem que depender de mim. E a minha lei está dizendo assim, que você tem que amar ao meu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você tem feito isso? Então não venha julgar o teu próximo, que também não está fazendo, pela sua tábua de correção. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Muitas vezes a gente julga o nosso irmão, o nosso amigo, nosso sei lá quem, pelos nossos conceitos. Jesus está dizendo: você não tem que andar pela tua justiça, você tem que andar pela minha justiça. E ele vai ensinar então sobre a ira. E aqui do versículo 21 até o final, é a interpretação de Jesus sobre a lei. Ele está dizendo assim: então tá bom, vou te dar, você está achando que está tudo certo? Eu vou te dar a minha interpretação. Você está querendo caminhar comigo? Né? Você está querendo, porque muitos deixaram os outros mestres da lei para andar com Jesus. Acharam assim: não, a lei de Jesus é mais frouxa, é mais tranquila, né? Eu vou andar com Jesus, porque Jesus é só pela graça. Só a graça, né? Como que diz aqui? Só a graça. E largaram os seus outros mestres para lá e seguiram Jesus. E Jesus está dizendo exatamente isso: olha, você está achando que aqui é mais fácil? Eu vou te mostrar o quanto é mais fácil. E aí ele diz assim, 21: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Porque se você, segundo a lei de Moisés, né, se você cometer homicídio, estará sujeito ao julgamento. Qual era o julgamento? Ou morte. Não é isso? Aí Jesus está dizendo assim: eu porém. Então Jesus ele tira da simples lei física e traz para um patamar sobrenatural. Jesus agora está dizendo para você: eu porém te digo, basta você irar-se com alguém para estar sujeito a julgamento. Olha, irmão, quantas vezes você já se irou com alguém, hein? Aí você recorre àquele versículo: irai-vos, mas não pequeis. Não é assim? Mas Jesus está dizendo: basta você se irar, que você está sujeito a julgamento. Quem xingar, quem nunca xingou aqui? Quem xingar alguém de estúpido, você já chamou alguém de estúpido? Ou de raca, de louco? Corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Jesus está trazendo a lei para algo muito mais radical do que a gente possa imaginar. Muita gente aí está achando que Jesus é tranquilão, né? Vou entrar nos reinos dos céus de qualquer maneira, vou fazer do meu jeito, vou andar de acordo com a minha vontade, está tudo certo. Mas Jesus está mostrando para nós que não é bem assim, não. Ele está dizendo: se você simplesmente irar-se com o seu irmão ou odiar o seu irmão, você já é culpado, você já está em julgamento.
Essa hora não sai um amém, né? É assim mesmo, irmão. Eu fui feito para falar esse tipo de coisa. O pastor André me ensinou isso, bem isso. Falou: meu filho, não espera amém, não espera aplauso, porque não vai ter. Eu sei disso. Mas eu não vou deixar de te falar a verdade, porque você vai poder dizer lá na frente assim: ninguém me falou isso. Eu falei. 23, versículo 23 diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Que coisa, né? O que Jesus estava fazendo olhando para a senhorinha ali? Ele estava olhando a quantidade de coisa que estava sendo colocada ali? Ele estava olhando o coração, porque é no coração que procedem as saídas da vida. É ali que você mostra quem realmente você é. E só existe um que pode ver além do que está na nossa frente. Ele enxerga dentro de você e dentro de mim. Então Jesus está dizendo para você: olha, você quer ofertar ao Senhor? Né? Quem não quer ofertar ao Senhor? Porque é motivo de bênção para nós, né? Você vai ter o devorador repreendido, você vai ter a sua casa abençoada. Aí você pergunta assim: mas por que muitas vezes eu oferto e o devorador não é repreendido? Por quê? Está aqui, ó. Uma das causas é aqui, ó. Se você estiver apresentando a sua oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, isso é terrível. Porque aquela pessoa está amargurada por causa de você. Aquela pessoa não consegue adorar a Deus por causa de você. Você acha que Deus está olhando só para nós? Deus está olhando para todos, irmãos. E Ele também está vendo o coração daquela pessoa que está amargurada por causa de mim ou por causa de você. E Jesus está dizendo assim: você quer resolver isso, irmão? Eu quero te abençoar, eu quero derramar bênçãos sobre a tua vida, mas eu não posso, porque você está impedido de receber a minha bênção por causa dessa atitude que você teve. Jesus está dizendo: então vá lá e reconcilie-se com essa pessoa e volte e apresente a sua oferta. No 25, Jesus continua dizendo: quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças, do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas ainda nessa vida. E elas estão aprisionadas porque estão devendo alguma coisa a alguém, porque o acusador está acusando essa pessoa de alguma coisa. Ó, eu estou conseguindo tocar na sua vida porque você ainda não resolveu essa situação. Eu não estou dizendo só de questão de relacionamento pessoal. Não estou falando só de relacionamento pessoal. Estou falando de todas as coisas que diz a palavra. Todo pecado é uma abertura para Satanás tocar na sua vida. Todo e qualquer pecado. Não pense que Satanás vai se fazer de rogado e vai falar assim: não, vou dar um tempinho para ver se ela pensa. Vou dar um tempinho para ver se ela se acerta. Satanás, na hora que você peca, pode ter certeza, ele vai vir até babando para cima de você. Eu estava lendo um livro, não lembro o nome agora de quem é. E essa pessoa diz assim, que entrou numa igreja, não sei aonde, lá nos Estados Unidos, e ele via assim, famílias, né, que faziam parte da igreja, e famílias que faziam parte da igreja há anos, mas não conseguiam evoluir, não conseguiam, né, subir mais um degrau. E aí de repente chegava uma família nova, e aquela família nova, apesar de não ser tão certinha, né, como aquelas que estavam na igreja, aquela família nova começou a galgar lugares mais altos, começou a buscar o Senhor, começou a servir ao Senhor, mas pecava também.
Aí um daqueles primeiros, já que foram os fundadores da igreja, aquela coisa, foram falar com o novo pastor e perguntaram ao pastor: por que essa família nova está sendo mais usada do que nós? Por que essa família nova está crescendo mais do que nós? Aí o pastor falou: sabe por que ela está crescendo mais do que vocês? Porque elas se arrependem mais facilmente do que vocês. Elas erram como vocês erram, mas elas se arrependem rapidamente daquilo que fizeram. Isso Deus leva em conta, porque Ele sabe que eu e você não vamos ser perfeitos. Ele sabe que eu e você não vamos deixar de pecar, mas Ele quer ver a nossa disposição de se arrepender do seu pecado. É isso que Deus quer ver. Então esse versículo que a gente acabou de ler, o versículo 25, ele fala da justiça e do juízo de Deus. Sabe quando você vai se apresentar diante de Deus uma causa sua, né? Nós sempre dizemos aqui que quando você e eu temos alguma coisa que está nos oprimindo, o que você tem que fazer? Já que você sabe que as bases do Senhor, do trono de Deus, são justiça e juízo, e se você acha que você tem realmente certeza naquilo que você não fez de nada de mal para aquela pessoa, o que você tem que fazer? Levar para o trono de Deus a sua causa e a causa daquela pessoa. Senhor, eu estou aqui entregando a minha causa e a causa dessa pessoa que está me acusando diante de Ti, Senhor. Agora eu quero que, essa é a diferença, eu quero te pedir, Senhor, que Tu exerça justiça e juízo a quem quer que seja. Se eu for digno de receber justiça, que eu receba justiça. Se eu for digno de receber juízo, que eu receba juízo. Agora, quem é que está disposto a fazer esse tipo de oração? Porque Deus vai exercer justiça ou juízo, ou sobre você ou sobre a pessoa que está te acusando, mas Ele vai exercer. Jesus está dizendo: é assim que você vai lidar no reino dos céus. Sabe, não é uma coisa de fantasia, que você finge ser crente e você finge que Deus ouve a tua oração. Não, mas quando você vive o reino dos céus, você vai orar e Deus vai te responder. Ele vai te responder. Agora você tem que estar com certeza daquilo que você está pedindo. Senão, é melhor você voltar lá onde teu irmão está com algum problema com você e resolver com ele, né? Mateus 18 fala isso, não fala isso? Se o teu irmão pecou contra você, vai lá, você e ele, conversa a sós e tenta resolver. Então, meu irmão, Jesus está ensinando para nós que se você tem certeza naquilo que você está pleiteando, pode colocar essa causa na presença de Deus, porque Ele vai exercer justiça e juízo. E Ele continua nos ensinando. Agora Ele vai nos ensinar sobre o adultério. Ele diz assim, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso aqui você pode tomar para ambos os sexos, tá bom? Se você traduzir para o sexo feminino, você vai dizer assim: também lhes digo que quem olhar para um homem com cobiça já cometeu adultério com ele em seu coração. Então, você vai trazer tanto para o homem como para a mulher. Você está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo assim, olha, a lei dizia para eu não adulterar. E o entendimento da lei de adultério era só o adultério físico. Mas Jesus diz assim, mas eu, porém, esse porém de Jesus mata qualquer um, né? Mas eu, porém, te digo, que só se só você olhar para ela, desejar, já cometeu adultério. Aí quem vê filme pornô, imagina, o que está acontecendo? Tem muito crente vendo filme pornô, irmão. Você está achando que não está acontecendo? Está acontecendo. Jesus está voltando e Satanás está lançando as suas garras na igreja, porque quanto mais gente ele levar com ele, melhor para ele. Por isso que Jesus disse assim, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Mantenha-se santo. Por isso que Jesus no final diz assim, sede perfeito, como perfeito é o vosso Deus.
Sede perfeito. Jesus está dizendo assim: tá bom, eu sei que você não vai ser perfeito, mas seja. Olha que loucura. Eu sei que você não vai ser, mas seja. Então Jesus está dizendo: lute com todas as suas forças para você ser perfeito, porque isso vai fazer diferença na hora que você estiver diante de mim. Isso vai fazer diferença na hora que você estiver diante de mim. Se você estiver diante do Senhor e você falar assim: Senhor, aquela vez que eu caí, porque você vai ver no telão lá, né? Você vai ver na tela, vai baixar uma tela e o Senhor vai dizer assim: está vendo ali, ó, aquele dia ali, você pecou, está vendo ali? Aí você vai dizer assim: Senhor, mas volta um pouquinho a fita. O Senhor vai ver que antes de eu pecar, eu lutei contra esse pecado, mas eu não consegui. E depois, se adianta um pouquinho a fita, Senhor, você vai ver que depois que eu pequei, eu me arrependi daquilo que eu fiz. E aí entra o tempo da graça. Porque se fosse no tempo da lei, já era. Já era. Jesus está dizendo exatamente isso: olha, se você estiver debaixo da graça, você ainda vai ter uma oportunidade. Você quer realmente andar na graça ou quer realmente andar na lei? Né? Vamos lá, vamos continuar. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério, e com ela em seu coração. E aí vem a solução que Jesus dá para quando você comete um adultério ou comete um pecado. Ela é pouco radical, né? A solução de Jesus é pouco radical, né? Ele começa a dizer assim: se o olho direito, ou seja, se você olhou, cobiçou, qual olho que você cobiçou? Qual olho que você cobiçou a mulher? Qual olho que você cobiçou o homem? Qual foi? E agora, o que eu faço? Jesus está sendo bonzinho ainda. Jesus está sendo amoroso, irmãos. Deus é amor, Ele está sendo amor aqui. Ele está dizendo para você: não precisa tirar os dois, não. Vou te dar uma chance. Tira só um. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e joga-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Escolhe aí a quem você quer servir. Escolhe aí, a Deus ou a Mamon. Quem você quer servir? Outro dia eu estava vendo uma reportagem dos jovens, né, de hoje em dia, que tem muito jovem ficando rico, né? Porque está usando a internet, né? Aquela coisa toda. Tem muita gente ficando rico. Mas qual é o resultado dessa riqueza? Muitos estão ficando ricos, mas muitos também estão indo para o inferno por causa da riqueza. Porque é como se fosse aquela situação que Satanás quis colocar Jesus, né? Jesus, se tu prostrado me adorares, todos os reinos da terra serão seus. A pessoa troca as riquezas da terra e perde a vida eterna com Deus, né? Jesus, ele volta a dizer, então, sobre isso ele fala assim: e se a tua mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ainda dá tempo de você se arrepender do seu pecado. Ainda dá tempo. E aqueles que estão me vendo, eu estou falando também para você aí dentro, tá? Se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque Deus te colocou aí para você ouvir isso. Ainda dá tempo de você se arrepender do seu pecado. Pense no que você está fazendo. Jesus continua então falando sobre divórcio. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. E nós vamos falar sobre esse certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Nós vamos entender isso, né? Por que Jesus permitiu que fosse dado carta de divórcio para quem tivesse cometido imoralidade sexual, ou que o seu cônjuge tivesse cometido imoralidade sexual? Vamos ler lá? Mateus capítulo 19, versículo 3 até o 9. Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 9.
Por que Deus permitiu o divórcio em caso de imoralidade sexual? Mateus 19:3 diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa de quê, irmãos? Por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus está dizendo por que ele permitiu a carta de divórcio: por causa da dureza do vosso coração, ou por causa da dureza dos vossos corações. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não queriam perdoar a esposa, principalmente os maridos, não queriam perdoar as suas esposas. Então o coração endurecido, sabe aquela coisa de arrependimento? Não existia. As pessoas ficavam pensando: ah, meu Deus, que vão falar de mim, né? Qual vai ser a atitude das pessoas ao me olharem desse jeito, não sei o quê, e deixavam o pecado tomando conta do seu corpo. E o pecado é algo que é tão terrível que ele pode começar pequenininho, mas se você permitir que ele continue ali dentro, ele vai criando raízes, e raízes de amargura, e vai entrando, e vai tomando conta do teu ser, e você, quando você perceber, você já foi tomado por Satanás e não consegue mais sair daquilo. Então Jesus está dizendo assim: quando você está cheio das amarguras, das raízes de amargura que Satanás lançou no seu coração, o seu coração está tão endurecido que você não pode mais sentir a presença do Espírito Santo de Deus e transformar aquilo que é maldição em bênção. É por isso que Jesus está dizendo: por causa da dureza do seu coração. Muitas vezes, irmãos, nós cometemos atitudes na nossa vida por causa da dureza do nosso coração. Não estou falando só de divórcio, não. Estou falando de várias coisas. Às vezes nós deixamos o nosso coração endurecido e permitimos que Satanás tome conta da situação. Lembra que eu falei da família que entrou na igreja e começou a ser bênção? Por quê? Porque eles se arrependiam rapidamente. Cometiam pecado, se arrependiam rapidamente. Não davam chance para Satanás tomar conta da situação. Não davam chance para o diabo tomar conta do seu coração. Jesus continua então dizendo, versículo 33: vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo: não façam juramento algum. Porque muitos faziam juramentos de tolos, achavam que era só por causa da lei. Se eu cumprir a lei, está tudo certo. Mas Jesus olhava o interior, ele sabia que o coração deles não estava naquilo. O coração daquelas pessoas, por mais que eles estivessem fazendo o que estava escrito na lei ali, falando, né, aquilo que estava escrito na lei, o seu coração estava longe de Deus. Existe um texto que diz assim: os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor está falando exatamente sobre isso. Que adianta você fazer... Deus não está dizendo que você não pode fazer um juramento a Deus. Não é isso, não. Ele está dizendo aqui que adianta você fazer um juramento que você mesmo não quer fazer. Você não está nem aí para isso. Então para que você vai se apegar a esse troço? É melhor você não fazer. Porque senão você vai se comprometer com coisas que você não deveria. Aí ele fala no versículo 37 algo que é tremendo. Ele diz assim: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Qualquer coisa que você disser além disso vem do diabo.
Seja o seu falar sim, sim ou não, não. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa para agradar alguém. Não fale. É melhor não falar. Fale sempre a verdade, por mais que ela seja dura, por mais que ela vá doer, mas seja falando sempre a verdade, porque a verdade vai te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que Jesus estava falando tão duro com essas pessoas aqui. Estava dizendo, vocês não conhecem a verdade, vocês não estão me conhecendo, mas eu vou te dizer quem sou eu. E ali Jesus começa a falar esse monte de coisa. E aí ele vai falar sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar por 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. O que nós fazemos, irmãos? Será que nós agimos assim? Será? E se Jesus voltar hoje, o que vai ser da sua vida? É tão duro isso, irmãos. Eu fico agoniado, angustiado quando eu falo essa palavra, porque Deus me manda falar esse tipo de coisa, mas o Senhor, mas eu tenho que falar isso, irmãos. A gente tem que ser alertado, porque Satanás está aí enganando multidões, dizendo para você assim, não, você tem que exercer o seu direito. Coloca mesmo no prego, vai lá, coloca mesmo. Coloca na justiça aquele teu irmão. Sabe, irmãos, você precisa entender que quem é o seu justo juiz é Deus, é Jesus. Coloca primeiro nos pés do Senhor, entra na sala do trono e coloca diante daquele que é justiça e juízo. Mas nós precisamos fazer com que a nossa justiça prevaleça. O reino parece, lembra que eu falei daquele livro? O reino parece que está de ponta cabeça. Jesus parece estar mostrando para nós uma outra realidade. As artimanhas de Satanás dos últimos dias é fazer com que a gente não preste mais atenção no que está escrito aqui. Viva de qualquer maneira. E se alguém te perturbar, vai lá na justiça. Vai fazer. Se alguém te pedir para caminhar 2 milhas, você não caminha não. Manda ela catar coquinho. Meu irmão, sabe? Para de encher a paciência, né? Alguém está pedindo comida? Meu irmão, vai trabalhar. Não é assim que a gente faz? É assim, irmãos. A gente pode fazer uma vez ou outra, dar uma como é que é? Cesta básica para alguém, uma roupa para alguém. Mas Jesus está dizendo aqui, dê a quem pedir. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Eu não estou dizendo que você vai ter que sair emprestando para todo mundo aí não. Estou dizendo para você pensar bem naquilo que você está fazendo. Jesus interpretando a lei. E por último, o ensino sobre o amor pelos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. O que dizia a lei? Ame ao seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Jesus diz: eu, porém, lhes digo, amem a seus inimigos e orem por quem os persegue. Para pensar, não precisa nem responder não, irmão, só vou perguntar, mas você responde para você mesmo. Quando você tem feito isso? Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém faz alguma coisa contra você, você fala assim: eu amo essa pessoa. Você fala isso. Quando alguém diz assim: não, eu vou fazer alguma coisa contra você, você vai lá de joelho de noite e ora por essa pessoa. Quando você vai fazer a sua oração, se é que você tem feito a sua oração, será que você ora pelo seu inimigo?
Pois ele dá, não, diz assim, versículo 45, desse modo, aí você vai ver o que Jesus, qual é a análise de Deus na hora que você faz isso. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Será que nós temos agido como verdadeiros filhos do nosso Pai que está nos céus? Ou apenas estamos agindo como atores, enganando a nós mesmos? Pergunta forte, né? Essa pergunta veio para mim hoje, na hora que eu estava pregando, na hora que eu estava fazendo a palavra de manhã. Eu fui dormir, aí Deus falou isso comigo, falei, agora tem que completar, né? Quando eu fui acabar de ler, Deus falou assim, será que nós estamos agindo como verdadeiros filhos de Deus, ou estamos agindo como atores, enganando a nós mesmos? Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Eu fico pensando assim, os cobradores de impostos tinham uma fama boa, né? Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Por isso que igreja, irmãos, não é clube. Igreja não pode ser um clube fechado. Igreja tem que ser um lugar onde tem todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Ladrão. Ah, pastor, tem que ter ladrão. Não estou dizendo que tem que ter, mas pode ser que aconteça que tenha. Prostituta. Porque Jesus diz assim, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. O ladrão está doente, a prostituta está doente, e ela está precisando de cura. Quem vai levar a cura para ela? É você. Você não está sendo se considerando são? Então é você que tem que levar a cura para ela. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Nós aqui, nem cumprimentar agora estamos podendo, né? É tão terrível que o diabo conseguiu até tirar isso de nós. O brasileiro adora abraçar, né? Agarrar, beijar. Nem isso a gente está podendo mais fazer. Mas Jesus está dizendo, mas vai ter um tempo que você vai voltar a fazer isso. Então, não faça só com aqueles que são seus amigos, mas faça com aqueles que também que não são, porque eles podem um dia ser seus amigos de verdade. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheci e que eu achava que eram meus amigos e na verdade não vingaram. E aquele que eu achava que era meu inimigo se tornou meu amigo, porque eu não levei aquilo para frente. Teve uma vez, eu lembro de um episódio, só para terminar, que eu estudava no colégio Liceu de Petrópolis. E aí num belo dia, estava estudando na sala e tal, um garoto levanta do nada e começa a dizer que eu arrebentei o botão da camisa dele. Eu vou te matar, assim mesmo, no meio da aula. Eu vou te matar, eu vou te enfiar um canivete, eu não sei o que lá. Eu falei, cara, não fui eu que fiz isso, eu não fiz isso. Mas tá bom, tá falando que vai me matar, tudo bem. Aí cheguei em casa, contei para toda minha família, né? Falei, pode ser que amanhã eu não volte para casa. Não volte para casa. Por quê? Porque aconteceu isso assim, assim. Aí, minha família é todo mundo, sabe? Né? Ninguém mexe com meu filhinho. Eu era filhinho da mamãe, né? Aí foi todo mundo lá pro colégio. Eu passei uma vergonha daquelas, né? Chegamos lá, estava eu, meu tio, minha mãe, minha avó, todo mundo lá no colégio. Quem é o garoto? Aí eu falei, não chegou ainda. Então quando ele chegar, você me aponta. Aí ele chegou e falou, está vindo ali. Cercaram o garoto na entrada do colégio. Rapaz, que negócio é esse? De querer enfiar o canivete no meu sobrinho, meu tio, né? Esse que ele teve um ataque cardíaco. Vou até lembrar isso aí. Ele falou assim, estou pagando minha dívida aí. E aí, não, vamos lá falar com a diretora agora. Aí fomos eu e o garoto, né? Falar com a diretora e minha família toda junto. O garoto não sabia onde enfiar a cara, né? Que negócio é esse? Aí vasculharam a mala dele, estava mesmo o canivete lá. Estava lá na mochila dele. Aí ele chorando, né? Depois, nessas horas, começa a chorar, né?
chorando, me pediu desculpa. Falei, tá bom, meu irmão, tá bom. Sabe que o cara se tornou o meu melhor amigo naquele ano? A ponto de vir na minha casa. Ele hoje, se ele me encontra, ele lembra desse episódio e fala assim, rapaz, se tornou meu amigo. Por quê? Por causa de uma bobeira, né? Eu não demonstrei na mesma moeda, não falei na mesma moeda, simplesmente levei minha família. Só isso. Então, se você tem família, use-a. O Senhor está falando para a gente amar os nossos inimigos, irmão. Eu amei, eu não levei, eu falei, eu vou levar uma canivete, né? Podia falar com ele, falar assim, amanhã também vou levar um canivete também, tu vai ver só. Ia morrer os dois. Porque a gente quer agir na nossa justiça, né? Então o Senhor está falando para você, não haja na sua justiça, haja na justiça de Deus. Haja naquilo que o Senhor tem para você. Porque você amar o teu amigo é muito fácil. Ama o teu inimigo. Ama aquele que levanta o canivete para você. Ama aquele que se levanta contra você. Ore por ele. E aí Jesus diz assim para terminar: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai que está nos céus. Sede perfeito. Sede perfeito. Eu nunca pensei, irmãos, que Deus pudesse dar tanta coisa num texto tão conhecido como esse. Eu nunca pensei. Eu não sei quanto a vocês, mas nós estamos só no começo. Nós acabamos de encerrar Mateus capítulo 5. Nós ainda temos Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Mas eu não sei quanto a vocês. Eu estou sendo completado de uma tal forma que vocês nem imaginam, pelo Espírito Santo de Deus. Se você colocar tudo isso que está sendo falado aqui em prática na sua vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir, e vai agir com poder na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos por aquilo que tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, mas te agradecemos também por todos os teus atributos que são exercidos sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos só o teu amor, mas queremos o cordeiro completo, Senhor. Nós queremos a cabeça, o tronco e as fissuras, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Ele seja todo, Senhor, para nós, Pai. Nós te queremos, Senhor. Então, em nome de Jesus, venha exercer a Tua vontade sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós. Venha exercer a tua vontade sobre todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, na internet, Pai. E em nome de Jesus, mesmo que eles não estejam aqui fisicamente, eles também sejam atingidos pela Tua palavra nessa noite, Pai. Nos abençoa, Senhor, fala conosco, continua nos abençoando nessa semana, Pai, que sejamos engrandecidos com a Tua presença sobre nós, é o que nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas nos completar, Senhor, a cada dia nós oramos e te agradecemos, e oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia! Aleluia! Santo és tu, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, você que está assistindo aí pela internet, nós estamos aqui na Igreja da Unidade de Itaipava, em cima do restaurante Galisco. Nossos cultos, por enquanto, estão sendo presenciais somente aos domingos. Então, domingo, 7h30 da noite, você é convidado para estar aqui junto conosco. São 16 lugares só, então pode vir tranquilamente, que você vai ser muito bem recebido aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Se você quiser fazer uma doação, fizer o seu depósito de dízimo, oferta ou contribuição, a nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062, conta 21317-1. Você fique à vontade para ofertar aquilo que o Senhor colocar no seu coração, em nome de Jesus. E que você seja abençoado na sua despensa, na sua vida, em toda a sua casa. A nossa oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz. Fica com Deus.